Pessoal, o nosso passo a passo de hoje é essa bolsinha hip chic, linda, tá? Que tem essa abinha aqui com esse pendurucalhozinho e um bolsinho aqui dentro, tá? Então, essa aqui é a parte da frente da peça. A parte de trás da peça também tem um bolsinho aqui com zíper, olha, tá? Então, esse bolsinho fica com esse zíper embutido. E aí, por dentro, a gente também tem um bolsinho aqui com duas divisórias e um mosquetãozinho para colocar a chave, tá? Que eu acho bem bacana. Então, uma bolsinha transversal, tá? A alça dela regula de tamanho. E bora lá fazer essa peça. A gente vai começar a nossa peça por essa parte, aquele pedacinho que vai entrar o mosquetão. A gente passa uma costurinha assim, olha, ao comprido, e depois a gente vai desvirar para colocar o mosquetão, tá? E outra coisa que a gente vai fazer é colocar essa parte da nossa aba frente com forro e passar uma costura aqui, deixando essa parte toda aqui aberta, tá? Então, essa parte vai ficar aberta e a gente vai passar essa costurinha aqui. Depois que a gente passar a costurinha, a gente vai ter que dar uns piquezinhos nessa parte que é redonda, para poder desvirar sem repuxar a peça. Eu vou adiantar isso aqui e já mostro pra vocês. Então, passei a costura, agora eu vou tirar esse excesso e dar uns piquezinhos nessa parte que é redonda. Essa parte aqui do mosquetão, eu desvirei, ó, joguei a costurinha pra dentro e fiz isso aqui, olha. E depois eu posso botar um rebite, botar um botãozinho, alguma coisa pra segurar esse mosquetão que ele vai ficar lá na nossa bolsa, tá? Então, agora eu vou desvirar, ó, já dei os piques, eu vou desvirar essa parte. E posso rebater também, se eu quiser. Se vocês acharem que ficou repuxado, é porque não deu o pique direito. Tem que virar e dar de novo, tá vendo? Aqui, por exemplo, ficou um pouquinho. Você volta lá. Às vezes o pique ficou longe da costura, sabe? Então, se quiser rebater, tá? A gente vai rebater bem na beiradinha. E se não for rebater, é só reservar essa parte, porque depois a gente já vai botar aqui um botãozinho magnético para fechar ou algum outro enfeitezinho, tá? Então, essa parte aqui pronta, a gente vai pegar os bolsinhos. Então, tem dois bolsinhos aí, se vocês observarem. Um maior e um menor. Esse menorzinho, a gente só vai fazer o seguinte, olha, frente com frente. Sendo que o tecido maior, ele vai ficar assim por cima, ó, vocês vão entender já já. Então, eu coloquei esse tecidinho maior por cima do menor e coloquei o TNT embaixo só para encorpar um pouquinho. E vou passar uma costurinha numa parte dessa ao comprido aqui, tá? Depois que eu passei essa costurinha, eu vou, ó, jogar esse forrinho pra trás. Só que, olha, eu vou deixar uma beiradinha do outro tecido pra dar um charme. Por isso que ele é maior. E aí, não preciso rebater aqui. Eu vou só encontrar essas duas partes aqui embaixo, ó. E vou passar uma costurinha de segurança. Só pra esse forro não ficar subindo, saindo do lugar. Tá certo? Depois que eu passei essa costurinha de segurança, esse bolsinho interno tá pronto. Agora a gente vai para o outro bolso. Então, o outro bolso é o bolso com zíper. A gente vai fazer aquele esquema igual a gente sempre faz aqui. Pega a parte... Desculpa. A gente pegou uma parte, vai colocar o zíper, olha. Frente com frente. E o forro também. Frente com frente. Fazendo um sanduíche com esse zíper. Vai passar uma costurinha aqui em cima para depois virar e rebater. Passei a costura, agora eu vou jogar o forro para trás, ó. Estico bem e vou rebater aqui para isso não ficar subindo, tá? Depois que eu rebati, eu vou pegar a parte de fora da minha peça, porque lembrando que esse bolsinho aqui, ele vai ficar por trás da peça, né? Então, eu vou pegar uma parte de fora... que eu escolhi ser essa cor aqui, para não ficar da mesma cor que essa. Vou posicionar esse bolsinho aqui embaixo. É claro que é melhor a gente acertar aqui embaixo, ó, se tiver alguma coisinha torta, para não acabar te induzindo ao erro.
Então, coloco o tecidinho principal em cima do TNT. Alinha essa parte aqui por baixo também. E a gente vai colocar o debrunzinho, daquele mesmo jeitinho que eu sempre faço. Coloca aqui em cima, passa uma costurinha para depois abrir e rebater, tá? Então, vou passar essa costurinha aqui, olha. Tá? Então, tá aqui a parte. Só que nesse caso, eu quero fazer um zíper meio que embutido. Então, eu vou trazer esse debrum até aqui, tapando o zíper. Eu quero que o cursor passe aqui dentro, mas sem ninguém ver, tá? Então, esse aqui é um outro detalhezinho que eu tô trazendo pra vocês. Vou encaixar aqui, olha. Essa partezinha do meu debrum aqui nessa, e agora sim que eu vou dobrar pra rebater. Tá? E agora eu vou rebater aqui em cima, beleza? E aí ficou assim, olha. Tá? O cursor vai passar aqui e isso aqui vai ficar assim, tapando. Então, eu já posso vir com o meu cursor, jogar ele aqui pra dentro. Porque aí eu já vou dar um acabamentinho na lateral. Esse zíper não é preto não, tá, gente? É marrom, mas é quase preto. Ó, então, joguei o cursor aqui. Agora eu vou passar uma costurinha aqui, só pra garantir que o meu cursor não vai sair. E nem que isso aqui, na hora que eu for fechar a peça, fique assim pra cima. Eu quero que ele fique pra baixo. Tem que lembrar o seguinte, se essa é a parte de trás da peça, é aqui que entra a alça também, né? Então, já a gente vai colocar a alcinha dele aqui. Então, aqui tá a parte de trás da nossa peça, ó. Show? Agora, a gente vai resolver a alça. Então, como é que a gente vai fazer isso? Eu vou medir 10 centímetros aqui dessa alça e vou cortar. Aí, o regulador é o seguinte, um deles a gente vai tirar essa parte de dentro aqui, ó. Você pega um alicatinho aí e tira, não é difícil, tá? A gente vai usar só essa parte aqui, ó. Então, eu vou passar aqui esse pedacinho e vou rebater, tá? Vou rebater aqui, então, agora. E essa parte, o que a gente vai fazer? A gente vai passar ela aqui, ó, de baixo pra cima. Então, ficou assim. Vou vir com essa ponta que eu passei aqui. Tá? Então, passei aqui, agora eu vou voltar aqui, ó. Qualquer dúvida, volta aí o vídeo, que vocês vão entender. E também vou deixar no card aí, um vídeo que eu ensino só fazer essa alcinha aqui, tá? Que é bem detalhado. Então, ficou assim, eu vou rebater aqui, essa parte ficou assim, tá vendo? Essa pontinha aqui, eu vou voltar com ela pra cá, só que eu não vou costurar com ela assim, com esse acabamento. Então, eu dobro uma pontinha pra dentro. Dobro uma ponta aqui, que aí eu posso até fazer o quadradinho com um X, porque aí ela fica bem mais segura, tá bom? Então, é isso aí. Então, depois que a gente fez isso, ó, costurei aqui e costurei aqui, ó. Costurei até com uma linha de uma cor mais forte para vocês conseguirem ver, tá? A nossa alça tá pronta, tá? Então, eu vou costurar essas partes aqui, as pontas dela, na minha peça. E qual parte da peça? Na parte de trás, tá? Então, se essa aqui é a parte de trás da minha peça, ó, eu vou acertar aqui em cima. Verifica se tá tudo com a medida correta. E a gente vai fazer aquele mesmo esquema, ó.
Vou jogar 3 centímetros daqui pra cá e vou colocar a alça, tá? A alça, ela tem que ficar frente com frente também, com a parte de trás. Então, eu vou medir aqui, ó, 3 centímetros. E aí, vou colocar assim, ó, frente. Qual seria a frente da minha alça? É essa parte aqui do regulador. Essa parte do regulador é a frente, tá? Posso diminuir um pouco para facilitar, tá? Então, essa parte é a frente. Então, eu vou colocar frente com frente. Marco 3 centímetros da borda. 3, ó. Aí, você pega o outro lado, ó, cuidado para não retorcer. Mesmo caso, 3 centímetros. Alfineta. A gente vai passar uma costura de segurança aqui e depois a gente vai fazer o seguinte, eu vou pegar o meu zíper, colocar aqui, olha, tá? E vou pegar o meu forrinho e vou colocar aqui também, frente com frente, vou passar uma costura, virar e rebater. Costurei, né? Agora eu vou virar e rebater, daquele mesmo jeito, ó. Solta a alça aqui, porque a gente vai rebater sem ela, assim, ó. Joga ela pra cima e a gente vai rebater aqui pro forro não ficar subindo, agarrando no zíper. Então, pessoal, rebati, olha, com a alça pra cima. E aí, aqui também não tava muito satisfeita com aquela costura. Eu botei aqui um detalhezinho pra dar uma disfarçada, tá? Aqui. Então, a nossa parte de trás tá pronta. Com a nossa alça removível, regulável, tá? Então, agora a gente vai pegar o outro forrinho e aquele bolsinho que a gente fez interno. A gente vai posicionar ele. Mais ou menos aqui uns 3 centímetros para baixo também. E a gente vai passar uma costura aqui embaixo, ó. Depois que a gente passou essa costura aqui, a gente vai fazer uma divisória no meio e vai fechar aqui também nas laterais, para ele não ficar mexendo. Depois que a gente faz essas costuras, a gente vai colocar um detalhe aqui embaixo para dar acabamento nesse bolso. Então, pessoal, não achei nenhum enfeitezinho legal, botei uma tirinha dessa aqui mesmo para dar acabamento no bolsinho e já prendi aqui o mosquetão, tá? E aí, na parte da frente, eu já adiantei prendendo na sabinha, porque a nossa sabinha, ela é decorativa, né? Então, depois que eu fiz isso aqui, olha, eu vou pegar, então eu tenho uma frente e um forro, vou pegar o zíper que tá agarrado nessa parte aqui, olha, e vou colocar frente com frente, novamente, ó, sempre no mesmo esquema, frente com frente, forro com forro. Passo uma costura lá em cima, viro e rebato. Passei a costura, agora eu vou virar, ó, abrir o forro e rebater, daquela mesma forma que a gente está acostumado a fazer. Tá? Então, eu vou jogar tudo pra lá, ó, vou deixar só o forrinho. Isso aqui eu posso rebater pra baixo mesmo, mosquetãozinho. E vou rebater aqui a costurinha. Então, eu rebati, olha. Nossa pecinha vai ficar assim. Parte de trás, parte da frente. É claro que aqui ainda vou botar aquele enfeite, né, com os negocinhos caidinhos. Bom, depois que eu rebati aqui, olha, eu ia rebater com a abinha pra baixo, mas aí ficou muito grosso, tá? E aí eu resolvi rebater com ela pra cima mesmo, até desmanchei aquela costura que ficou muito em cima e passei aqui embaixo. Depois que eu fiz isso, eu coloquei o ilhós nessa pontinha aqui. Vou deixar aqui em cima o card para vocês verem o vídeo que eu ensino a colocar o ilhós, tá? Coloquei também o cursor e aí a nossa peça, ela tá ficando assim, tá? Só que eu achei que ia ser um desperdício ter uma abinha dessa aqui e não ter um bolsinho aqui atrás. Então, o que que eu fiz? Eu medi mais ou menos a altura que eu queria o bolso e cortei a largura, né? Então, eu cortei esse tecidinho aqui, ó, que faz parte desse composê.
cortei com a altura que eu queria, né? Duas vezes aqui, né? Porque eu vou dobrar. E vou fazer isso, ó. Vou posicionar ele aqui, porque aí a Sabinha vai fazer aqui um bolsinho com essa parte. Então, a gente vai ter um bolsinho aqui atrás com um zíper. E a gente vai ter um bolsinho aqui que vai ficar preso com essa abinha, certo? Então, eu simplesmente fiz isso, ó. Peguei o paninho, dobrei. Como vocês sabem, conforme eu vou fazendo as coisas, vai me surgindo outras ideias e aí eu vou incrementando, né? Então, o que eu fiz? Eu dobrei aqui, tá? E eu vou simplesmente posicionar aqui em cima. E se vocês quiserem, pode fazer também uma divisória, para ficar 2 bolsinhos ao invés de um, tá? Eu vou deixar esse bolso assim mesmo, com esse tamanho aqui. E vou só passar uma costurinha de segurança na lateral, para ele não ficar correndo. Passei a costurinha de segurança na lateral e embaixo, para ficar certinho, certo? Então, o nosso bolsinho ficou assim, ó, forradinho, tá? Se quiser, pode estruturar ele com uma mantinha ou com um TNT. Como a nossa peça já tá um pouco grossa, que tem bastante bolso, eu preferi não botar nada, tá? Então, agora chegou a hora de fechar. A gente vai abrir um pouquinho aqui o zíper, vai colocar frente com frente, forro com forro, como sempre, né? Vocês podem trazer a alça pra cá pro forro, pra não atrapalhar na hora de costurar. Então, deixa ela saindo aqui pro lado do forro. Então, vou colocar assim, frente com frente, forro com forro, olha. Certo? Deixar aquele buraquinho aqui embaixo, fechar toda a volta, tá? Então, vou fechar assim, ó. Quem é novo aqui no canal, não sabe porque, mas a maioria das peças eu faço assim. Então, eu vou fechar uma costurinha reta, ó. Daqui, começo com retrocesso, faço essa volta todinha. Claro que eu vou alfinetar para ficar tudo certinho. Termino aqui do outro lado do forro, tá? Que essa aqui é a parte de dentro da peça. Vou deixar um buraquinho apenas pra gente desvirar a peça e depois fechar, tá bom? Então, eu sempre faço isso. Fecho isso tudo aqui e deixo um buraquinho embaixo, tá? Ah, claro que na hora que eu vou costurar aqui, eu vou reforçar essa costura, tá? E eu sempre, na hora que eu vou fazer o zíper, eu vou jogar ele assim, ó, pro lado do forro. Eu vou abraçar ele assim, olha, fazendo isso, ó. Joga ele pro lado do forro e abraça. Aí você coloca frente com frente, forro com forro e costura, tá bom? Então, depois que eu costurei toda a volta, tá, da peça, aqui ficou pra dentro, porque aqui tá menor, tá vendo? Então, esse pedaço eu vou cortar. Por algum motivo ficou menor. Acontece, né, gente? Então, aqui eu já costurei a caixinha de leite, tá? Pra quem é novo aqui no canal, não sabe, ou não sabe, né, como é que faz a caixinha de leite, é o seguinte. Eu já corto os meus quadradinhos, já cortei, eu já tenho eles assim cortados no tamanho, ó. 4 centímetros, 3,5, 3, 2,5. Pra me agilizar o serviço. Então, eu peguei o meu de 2,5 e vou marcar aqui, ó. Vou colocar ele alinhado com a minha costura e vou marcar, tá? Então, alinhei ele aqui com a minha costurinha e vou marcar. O que eu vou fazer agora? Eu vou cortar em cima da linha. Eu falei o seguinte já em outros vídeos. Tem várias maneiras de fazer caixinha de leite. Eu gosto de fazer assim, porque aí eu enfio a mão aqui, ó, e não tem erro. Eu vou enfiar a mão para encaixar certinho costura com costura, tá? Vou alfinetar para ir na máquina. Então, ó, enfio a mão pelo buraquinho que eu deixei aberto no forro. Encaixo costura com costura e alfineto. Isso aqui é o que dá o formatinho da bolsa, tá? Então, eu vou passar uma costura aqui e aqui, depois eu mostro pra vocês como é que a gente finaliza. Passei 2 costuras pra ficar mais seguro ainda, tá? E agora, pra gente garantir que o forro não fique subindo cada vez que a gente enfiar a mão dentro da bolsa, a gente vai pegar essa parte aqui, olha, dessa caixinha de leite que eu fiz aqui no forro, vou trazer ela pra cá e vou costurar. Posso dar uns pontinhos à mão ou posso passar um zigue-zague na beiradinha, tá? Então, repetindo, a peça vai ficar assim. Eu vou pegar essa caixinha e vou costurar aqui
essa caixinha e vou costurar aqui. Como? Amassando a peça. Eu não posso simplesmente fazer isso. Eu tenho que vir e fazer isso, ó. Vou amassar essa parte até ela encontrar aqui bonitinho com essa parte, tá? Depois eu venho com essa parte, amasso, jogo aqui no meio e coloco aqui. Vai virar um bololô, mas no final dá tudo certo. Ah, se vocês quiserem pular esse meio que ficou muito grosso, não tem problema. Encaixa aqui, costura um pedacinho aqui e um pedacinho aqui, tá bom? Só a pontinha com a pontinha, tá? Ou faz a mão. Falei que ia virar um bololô, né? Então, encaixei essa caixinha com essa parte e essa com essa. Agora, a gente vai desvirar a peça, tá? Só isso. A gente vai desvirar tudo. Então, desvirei, nossa pecinha tá pronta, ó. Aqui é a abinha, bolsinho. A gente tem outro bolsinho atrás, com zíper. E a gente ainda tem aquele bolsinho por dentro com divisória. Ó, e o mosquetão para pendurar a chave, tá? Então, é claro que falta fechar o forro aqui, olha. Buraquinho do forro. E falta colocar os enfeitezinhos aqui. Eu separei um monte de coisinha, de cordinha, fitinha e tal, para pendurar aqui, tá? Eu vou simplesmente amarrar nesse buraquinho, tá bom? Confere aí que eu vou mostrar pra vocês rapidinho. Pra fazer o pendurucalhozinho daqui, do ilhós, eu separei algumas coisinhas aqui, algumas fitinhas e tal, rendinha, tudo mais, que combine com esse composê que eu fiz. E é claro que eu queimei a pontinha de tudo isso aqui, porque é poliéster. Peguei também uma argolinha de chaveiro, coloquei esse pingentinho e esse pendentezinho aqui de cortina, tá? Então, o que que a gente vai fazer? Simplesmente a gente vai amarrar ali, tá? Então, eu vou pegar aqui e vou fazer isso, só isso. Alguns eu coloquei assim, ó, um negocinho na ponta. Quando você estiver satisfeito com o resultado, tá pronto, tá? Então, isso aqui é justamente para dar um pezinho aqui para nossa abinha, tá bom? Então, é isso aí.